Bem, meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias, Mateus, capítulo 7, é um texto bem conhecido nosso, Mateus, capítulo 7, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5. Hoje nós estamos entrando em mais uma nova etapa da nossa série, o tema do nosso ano é ânimo para recomeçar, e o tema dessa nossa série é ânimo para mudar. Nós viemos falando sobre algumas questões externas que nos desanimam, que nos impedem de caminhar, e hoje nós vamos falar mais a fundo nessa série sobre algumas questões internas. E o tema de hoje é o hipócrita que vive em mim. Mateus 7, versos 1 a 5, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque existe a herança da tua palavra, a tua palavra que fala aos nossos corações todos os dias, porque ela é viva, ela não conta só histórias antigas, mas ela fala aos nossos corações hoje, e ela continuará falando aos nossos corações para sempre. Por isso te agradecemos por essa oportunidade aqui, de ouvirmos a sua palavra e que hoje, mais uma vez, temos a misericórdia de ouvir a sua voz aos nossos corações. Em teu nome oramos, Pai. Felizes. Amém. Quando a gente fala sobre hipocrisia, e eu estava estudando sobre esse sermão, eu lembrei de uma história bem curiosa. Társila, quando estava na Alemanha, ela conversando com alguns alemães, ela falou sobre a vida dela. Eles têm muita curiosidade sobre a vida de quem é de fora, né? Principalmente de fora da Europa. E aí ela falou que tinha um curso superior, que tinha um mestrado, que quando vivia no Brasil tinha uma casa, que quando vivia no Brasil tinha um carro. E o interessante é que a resposta dos alemães foi o seguinte: você tinha isso tudo no Brasil? Como se tudo isso fosse impossível de se ter no Brasil. A gente fica surpreso quando as pessoas acreditam que no nosso país a gente não tem essas possibilidades de ter essas coisas. Mas é interessante que, da mesma forma que esses estrangeiros têm alguns estereótipos de quem nós somos, nós temos uma série de estereótipos de quem são eles. Para o brasileiro, todo africano passa fome, todo estadunidense é racista, todo alemão é nazista. Nós temos vários tipos de preconceitos formados, de preconcepções da cultura do outro. E aí, quando a gente para refletir isso, nós tentamos pensar no que de fato é a cultura. O que determina a cultura de um povo. A cultura de um povo não são só essas características folclóricas ou algumas características pontuais da história. A cultura é o bloco de pensamentos que uma sociedade tem e responde sobre a vida. Justo Gonzalez vai dizer que a cultura tem o seu fator interno e externo. O fator interno é o que você lê à sua volta, é o que você acha das coisas que estão à sua volta. E o fator externo é como você responde a essas questões. Mas, curioso, porque eu estou falando sobre cultura, né? Que a cultura do brasileiro é uma cultura muito condenatória. A gente olha para a cultura do outro e não avalia a nossa. Nós fomos colonizados pelos portugueses, num período em que a Igreja Católica ela era muito imperativa e que, nesse momento, ninguém podia ler o que a Igreja Católica não achava bom. Ninguém podia ouvir, ir, falar o que a Igreja naquela época considerava ruim. Só você podia fazer o que eles consideravam bom. E o que era feito, o que eles não consideravam bom, era demonizado. E interessante que nós, brasileiros, trouxemos essa cultura para o nosso dia a dia. A gente tem o hábito de, quando alguém pensa diferente,
ou faz alguma coisa que a gente não gosta, mesmo que ela não seja errada, nós fazemos o quê? Demonizamos. Achamos ruim. Já categorizamos aquela pessoa. E o grande problema é que isso é uma linha muito tênue para a gente entrar na hipocrisia. É muito fácil trazermos esse peso cultural e transformar isso em hipocrisia, porque nós passamos a exigir do outro coisas que nós esperamos. O outro tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. O outro tem que responder aquilo que eu acho que ele deve responder. E a gente vai externando aquilo que a gente espera do outro e esquece o que nós somos, o que nós devemos ser. E aí, às vezes, estamos condenando vários erros dos outros e esquecendo quais são os nossos erros. Ponto. Nós caímos na hipocrisia. Interessante que na época de Jesus, isso era uma realidade muito forte. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, eles eram homens hipócritas, porque eles traziam um jugo muito pesado para o povo. Eu disse aqui já uma vez no sermão passado o quanto esse jugo era pesado. Em que sentido? Os mestres judeus diziam que o povo no sábado tinha que descansar. Mas como é que esse descanso? Esse descanso ele era ditado. Você não podia dar mais de 1000 passos. Se você desse mais de 1000 passos, você pecava. Você não podia carregar um lenço, esforço físico, pecado. Você não podia fazer as coisas mais simples, porque aqueles mestres religiosos diziam que você estava em pecado. E o próprio Jesus foi vítima disso várias vezes, quando os discípulos com fome pegaram espigas de milho e foram condenados porque colheram para saciar a fome. Isso era tão absurdo que aqueles homens condenaram Jesus porque ele curou um homem no sábado. Então não interessava se aquele homem tinha uma deficiência, não interessava se aquele homem sofria. O que interessava é que ele trabalhou no sábado. Pecado. E o povo tinha que viver se humilhando para se achar o mínimo possível digno, para ser aceito na religião, para ser aceito na sociedade. Era um jugo muito pesado. E se você não carregasse aquele jugo, você corria o risco, inclusive, de ser apedrejado. Vale lembrar que o apedrejamento tinha regras. A pedra não podia ser muito pequena porque não machucava. E não podia ser muito grande porque matava rápido. Então tinha que ser uma pedra média, para que te machucasse e a morte fosse lenta. Então, o jugo da hipocrisia era tão pesado que fazia com que os mestres caíssem na hipocrisia. Por que na hipocrisia? Porque os homens que exigiam isso do povo, eles não faziam isso. Os mestres religiosos, eles eram hipócritas. Eles faziam o seguinte: tinha uma lei, lá em Marcos 7:11, Jesus vai falar sobre isso, uma lei chamada de Corbã. O que era a Corbã? A Corbã é quando você oferecia todos os seus bens para o templo. Então os seus bens não eram mais seus, pertenciam a Deus. E aí você só administrava. Quando o sacerdote pedia os seus bens, você tinha que entregar todo ele. E aí o que os mestres faziam naquela época? Os mestres religiosos. Eles chegavam no templo e eles faziam um acordo político com o sacerdote. Olha, eu vou te falar que os meus bens são corbã, mas não são. Você não pede. E eu te dou X valor todo mês. Propina. Por que ele fazia isso? Porque se um dia os pais dele passassem necessidade e ele precisasse cumprir a lei em sustentar os pais, ele falava o quê? Eu não posso. Os meus bens são corbã. Aqueles líderes religiosos na porta do templo, eles roubavam literalmente. Por que eles faziam? Tinham as barracas que os sacerdotes avaliavam se o seu sacrifício era bom. Não podia ter defeito, não podia ter mancha, só que todos os sacrifícios eram ruins. Ó, seu sacrifício é ruim, ele está confiscado. Compra um ali. Só que não estava ruim. Ele pegava esse sacrifício e botava ali e vendia para o outro. Então, essa era a característica dos líderes religiosos daquela época. Eles traziam julgos muito pesados para o povo,
mas ao mesmo tempo eles eram homens mentirosos. Então, o grande problema desse texto não é o julgamento em si, porque julgamento significa discernimento. O próprio Jesus julga quando ele diz que os homens agem como cães, como porcos, como falso profeta. O próprio Jesus, em João 7:24, nos insta a fazermos julgamentos justos. O problema era a hipocrisia. E qual era o problema da hipocrisia? Porque quando a gente vai pensar, algumas pessoas entram em crise. Bem, se aqueles líderes religiosos estavam fazendo de tudo para que o povo caminhasse bem, qual era o problema dessa hipocrisia se no final o resultado era aparentemente bom? O problema é que a intenção daqueles homens não era corrigir. A intenção não era pegar as pessoas do caminho errado e trazerem para o caminho certo. O julgamento era desequilibrado, era desproporcional, ele era feito com rancor, com inveja, com ódio. A intenção era deprimir, era desfazer, era menosprezar, era invalidar o povo para que eles se sentissem cada dia mais valorizados. E aí Jesus vem e critica esse espírito crítico demais ao ponto de nada nunca ser bom. Sempre há um problema, sempre há um erro. E aqueles homens viviam trazendo sentenças de peso e sentenças de morte. Eles queriam tomar o lugar de Deus. E interessante que a arrogância deles, que levava eles à hipocrisia, era tão grande que esses próprios mestres da lei, eles tinham uma frase. Eles ensinavam sobre a pedagogia de Deus e diziam o seguinte: Deus tem duas medidas para medir o homem. A medida de justiça e a medida de misericórdia. Quem vive pela misericórdia é medido pela misericórdia. Quem vive pela justiça é medido pela justiça. Só que eles se achavam tão bons que eles queriam ser medidos por onde? Pela justiça. Mas eu sou tão bom que eu não preciso da misericórdia de Deus para ser medido. A justiça dele me basta, porque eu sou justo. E aí Jesus vem e coloca um dedo na ferida deles. Você é justo mesmo? O que eu tenho para dizer é o seguinte: enquanto você olha o cisco que está no olho dos outros, você não olha para a trave, para a viga que está no seu próprio olho. Essa figura de Jesus é uma figura muito exagerada para mostrar o quanto aqueles homens eram hipócritas, porque o cisco é literalmente aquele cisco que cai no seu olho na rua. É um cisco tão minúsculo que muitas vezes a lágrima já dissolve. Mas quando Jesus fala sobre a viga, ele falava sobre um enmadeiramento, uma estrutura de madeira tão grande que era usada para fazer o alicerce das obras. Então Jesus está querendo dizer o seguinte para aqueles homens: enquanto vocês olham os pequenos defeitos das pessoas e trazem pesos, condenação, depressão, invalidade, vocês esquecem que existem grandes defeitos que vocês carregam e que vocês não curam. É sobre isso que Jesus estava falando para eles. E o problema hoje é que muitas vezes, muitos de nós caímos na hipocrisia. Isso, meus irmãos, não é uma coisa difícil de acontecer. A hipocrisia é uma coisa muito fácil. Hoje, você pode estar vivendo uma vida de humildade. Amanhã, por uma coisa pequena, por um mínimo equívoco, você pode cair no pecado da hipocrisia. Brennan Manning, ele vai dizer no Impostor que Vive em Mim, que a hipocrisia é a criação de um falso eu. As pessoas criam um falso eu com medo do outro ver quem você realmente é. Então eu tenho um problema, eu não quero que as pessoas enxerguem o meu problema, o meu defeito, e eu crio uma outra personalidade. Eu visto uma máscara. Eu me escondo. Porque eu não quero enfrentar a dura realidade de perceber quem eu sou. E aí, com essa máscara, eu me torno um novo alguém que, na verdade, eu nunca fui. E começo, dia a dia, projetar os meus defeitos no outro. Ao invés de eu me tratar, de eu ver os meus defeitos, eu aponto o dedo para todos os lados. Todo mundo está errado. Eu projeto. Eu olho os pequenos erros, os pequenos ciscos, e aponto todas as vezes, invalidando,
deprimindo e humilhando as pessoas. Porque quando eu faço isso, eu evito que as pessoas olhem para mim e vejam o meu defeito. Porque todas as vezes que elas me olham, eu estou apontando um problema de alguém. Arthur, mas e você? Você viu o que o Hugo fez? Arthur, mas e você? Você viu o que Felipe fez? Eu sempre transfiro. O problema da hipocrisia é que eu vivo uma vida de projeção. Eu não tiro as vigas, os grandes defeitos que eu escondo. Pelo contrário, eu os escondo a cada dia mais. E eu começo a confrontar as pessoas. E eu começo a viver uma vida de falsa piedade. Porque tudo isso eu faço em nome do amor. Do amor ao próximo, do amor ao reino de Deus. E agora, essa pessoa que vive na hipocrisia é o verdadeiro baluarte da justiça. Ele dá ofertas na igreja. Ele dá esmola. Ele perdoa ofensas. Ele reconcilia pessoas. Ele aconselha tudo isso com a intenção de esconder quem realmente ele é. E é muito interessante que na igreja isso é muito comum. Volto a citar Brennan Manning, no Impostor que Vive em Mim. Ele fala que isso é muito comum na igreja, porque na igreja o impostor é afagado pelo ativismo, recebe elogios, ganha posições de relevância e ele fica orgulhoso, vaidoso, alimenta a sua arrogância. E o grande problema é que a partir de então ele passa a ferir os outros, a machucar pessoas. E existem, grande parte dessas pessoas, elas têm um hábito. Elas têm um hábito de dizer, então, mas eu sou sincero. Quando, na verdade, a sua sinceridade é uma grande inconveniência. Uma grande falta de educação. Essas pessoas são invasivas, porque todas as vezes que ela fala para o outro em nome do amor, ela não fala em nome do amor. Ela não quer o seu bem. Ela não quer que você se conserte. Ela quer te humilhar. Ela quer te menosprezar. Ela quer se vingar. Ela quer descarregar em cima de você toda a frustração dela. E por isso, ela começa a destruir, enfraquecer, invalidar as pessoas, porque simplesmente aquela pessoa não agiu da forma como a agradou. E infelizmente, isso nos adoece. Quando nós caímos no pecado da hipocrisia, além de adoecermos outras pessoas, nós também adoecemos. Nós adoecemos porque nós paramos de olhar para quem nós somos. E as nossas feridas começam a ganhar proporção. Enquanto nós condenamos o casamento dos outros, enquanto nós condenamos os filhos dos outros, enquanto nós condenamos a vida dos outros, o nosso casamento não está tão bom assim. Dentro de casa, ou é briga o tempo inteiro, ou é cada um no seu lado. Não existe mais convívio. Enquanto nós condenamos o filho dos outros, o nosso filho não é tão amigo assim quanto a gente diz que é. A gente nem sabe quem ele se tornou. As conversas são triviais. Bom dia, hoje está calor, hoje vai chover, me empresta um dinheiro. Não passa disso. Porque quando passa, são conflitos, falsas acusações, brigas, xingamentos. Enquanto nós olhamos para a vida do outro, para o cisco, nós esquecemos de olhar para as nossas frustrações, para o quanto nós estamos amargurados, para o quanto nós estamos feridos, frustrados, adoentados. Enquanto nós gastamos tempos com a hipocrisia, olhando para o outro, nós adoecemos mais dia após dia. Mas existe uma mensagem de esperança. Jesus traz uma mensagem de esperança. Porque aqueles homens, eles eram arrogantes. Se coloca naquela posição. Você era um judeu simples, que era dominado por um líder religioso, que dominava a religião e basicamente a política local. Aquele homem podia te levar a um julgamento e te condenar por heresia, por blasfêmia. Ele podia te prender, tomar os seus bens, te apedrejar, te banir do templo. Então, o povo dificilmente confrontava aqueles líderes religiosos, porque o risco era muito alto. E aqueles homens, eles entraram num espírito de arrogância,
Porque ninguém nunca os confrontava. E Jesus veio e os confronta. Mas Jesus não o confronta para destruí-los. Jesus traz uma possibilidade. Jesus não tinha medo deles. Por mais que eles tivessem feito tudo que eles fizeram com Jesus, e Jesus sabia disso, Jesus não foi pego de surpresa. Quando Jesus ele é julgado de forma corrupta, quando ele é espancado, quando ele vai à cruz, ele sabia de tudo isso. Não é à toa que no monte ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia de tudo, irmãos. Mas mesmo assim, ele traz uma mensagem de esperança. E ele faz com que aqueles homens enxerguem o quanto eles eram hipócritas. E interessante que Jesus não age como nós agimos. Jesus podia dizer: vocês são porcos, miseráveis, dignos do inferno, malditos. Jesus podia dizer igual João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pelo contrário, Jesus com mansidão traz uma possibilidade. Jesus fala para eles: não vivam pela justiça própria. Não vivam assim, porque isso é muito perigoso. E Jesus fala: olhe para dentro. Quando Jesus diz para aqueles homens: em vez de vocês olharem um cisco que está no olho do seu irmão, você tinha que olhar para a viga que está no seu. Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam se avaliar. Vocês precisam olhar para dentro. Porque a única forma de nós nos libertarmos dos monstros que nós criamos é olhando para quem nós nos tornamos. É olhamos para quem nós somos. E Jesus leva eles a essa reflexão. Olhem, percebam a vida de hipocrisia que vocês vivem. Olhem para dentro de vocês, existem defeitos que há muito tempo vocês estão escondendo e vocês hoje precisam perceber. Jesus não fala isso condenando, Jesus fala isso com a possibilidade da cura, porque quem dizia aquilo era o médico dos médicos, era o rei dos reis, era o senhor dos senhores, aquele que tinha a capacidade de dizer: olhe para dentro de si, se avalie. Isso era muito doloroso, isso é muito difícil, mas Jesus trazia a eles essa capacidade de reflexão. Jesus pisou no freio deles. Olha, pisa no freio. Para um pouco. Para de olhar em volta. Você está cheio de erro. Olha para dentro. Jesus desacelera a vida daqueles homens e traz uma mensagem de esperança. Há a possibilidade de você ser curado. Olhe para dentro de si. E interessante que Jesus ainda traz mais uma mensagem de esperança. Quando vocês forem capazes de olhar para dentro e perceber os seus defeitos e serem curados, vocês vão ter também a capacidade de levar essa mesma cura para os outros. Porque Jesus diz: quando vocês olharem, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para olhar e tirar o cisco no olho do seu irmão. Então Jesus, ao mesmo tempo que traz uma esperança de cura, traz uma esperança de que eles poderiam continuar servindo ao povo de Israel, só que agora de forma justa, misericordiosa e equilibrada. Da mesma forma, nós temos para a gente essa mensagem de esperança. Jesus, ele nos traz senso crítico. E por que eu preciso de senso crítico? Porque muitos de nós aqui somos bons cidadãos. Quem está em casa é um bom cidadão. Paga os seus impostos em dia, a sua luz está paga, o documento do seu carro está pago, está tudo em perfeita ordem. E aí nós olhamos em volta e vemos estupradores, ladrões, políticos corruptos, nós vemos uma série de problemas graves na sociedade e nós achamos que nós somos bons. Poxa, eu não mato, eu não roubo, eu não sou corrupto, eu pago todas as minhas contas, meu nome está limpo. Para que eu preciso olhar para dentro? Mas Jesus nos traz esse senso crítico, que ser um bom cidadão não significa nada.
Ser um bom cidadão é só a resposta que você dá a uma sociedade que lhe traz benefícios, apesar dos pesares. Você paga a sua luz em dia, lindo, mas a luz está lá. Alguém trabalhou para a luz estar lá. Você paga os seus impostos em dia, é ruim o serviço, mas está lá, tem. Você tem sua casa, ninguém invade ela, você tem os seus direitos, algumas coisas andam cambiando, mas você não deixa de ter. Ser bom cidadão é só uma resposta para continuar a manutenção da vida que você quer ter. O senso crítico de Jesus vai muito além disso. Ele nos faz perceber que, apesar de bons cidadãos, nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Jesus nas nossas vidas, nós seríamos tão corruptos quanto o político mais corrupto. Nós seríamos tão frios na sentença da lei quanto o ladrão e assassino mais frio é. Se não fosse Jesus, nós seríamos iguais ou piores àquele que nós condenamos. Então, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos esse senso crítico de percebermos que, se não fosse Ele, nós não seríamos tão bons assim. E quando nós temos esse senso crítico, Jesus também nos dá a capacidade de olharmos para dentro e percebermos que precisamos curar algumas coisas. Quando Jesus se encontra conosco, nós entendemos que precisamos mudar. Nós percebemos que nós não temos mais que ficar olhando para o outro e acusando. Antes, olhar para dentro de nós e perceber quais são as nossas maiores feridas. Isso é dolorido, meus irmãos. Isso é difícil. É difícil você ter que assumir que o problema no seu casamento é seu. É difícil você ter que assumir que o problema do seu filho, parte dele, a culpa é sua. É difícil você ter que assumir que você jogou para trás um monte de oportunidade e hoje você tem dificuldade na sua vida. É muito difícil isso. É muito doloroso porque você percebe que a culpa é só sua e que você não pode fazer mais nada. Mas Jesus, Ele te dá essa capacidade de olhar e enfrentar essa dor. Ele te faz enfrentar essa dor porque Ele te cura. Ele te traz um novo sentido para a vida, um novo significado. Porque quando você olha e você percebe os seus defeitos, você percebe que da mesma forma que Jesus te deu força para se avaliar, Ele te dá força para reconstruir a sua vida, para reconstruir o seu caráter, para reconstruir o seu coração. Você olha para dentro de você e percebe que o problema do seu casamento é você, mas Jesus te dá força para reconstruir o seu casamento. Você olha para dentro de você e percebe que grande parte das frustrações do seu filho foi erro na sua criação, mas Jesus te dá força para reconstruir um laço de amizade com o seu filho. Você olha para dentro de você e percebe que jogou um monte de oportunidade fora, que nunca mais vai voltar. Mas Jesus te faz entender que novas oportunidades virão. E Ele vai continuar abrindo as portas, abrindo o caminho, iluminando a sua vida, te dando força, te levantando do chão, curando a sua ferida, te livrando das suas projeções. Ele arranca o escudo que você colocou na sua frente. E você consegue perceber nitidamente a graça de Deus dia a dia, transformando o seu coração, reconstruindo a sua vida, sarando as suas feridas mais profundas, tirando um coração de pedra, racional, impiedoso, e trazendo um coração cheio de misericórdia. Porque Jesus nos cura das nossas amarguras mais profundas. E a partir daí, Ele nos traz um novo significado. Agora, eu não vivo mais para projetar a minha raiva e a minha frustração no outro. Eu não aponto os defeitos do outro com a intenção de esconder os meus. Eu não aponto mais o defeito do outro para destruí-lo por inveja que ele é aquilo que eu não sou. Eu não perco mais meu tempo invalidando o outro que é melhor do que eu, mas eu não quero que ele saiba que é melhor do que eu. Pelo contrário, Jesus curou o meu coração. Jesus transforma a nossa vida de tal forma que eu olho para o outro com a mesma misericórdia que Jesus me olha. E ao invés de eu projetar os meus defeitos, eu manifesto agora a graça e o amor de Jesus que todos os dias transformam o meu coração.
E a partir de então, eu não sou mais um instrumento de ira, de ferida. Eu sou agora um instrumento de cura, de vida, de paz. E eu posso trazer a outras pessoas também um novo significado de vida, porque o Espírito Santo transformou o meu coração e me fez agora um servo dele, um servo do reino de Deus, um servo do amor, um servo da paz, um servo da misericórdia. E da mesma forma como eu fui transformado, eu posso agora transformar pessoas pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E nós conseguimos nos libertar dessas correntes profundas da hipocrisia, porque Jesus nos libertou. Interessante que todas essas relações que nós achamos difíceis e respondemos com ira, com raiva, com inveja, Jesus enfrentou todas elas. Jesus andou com 12 apóstolos. Pedro dizia: olha, Jesus, você está enganado a meu respeito. Eu vou com você até o final. Ele negou Jesus 3 vezes. Judas andava com Jesus todos os dias, comeu com ele na última ceia e o traiu com um beijo. Jesus também lidou com pessoas hipócritas. Os mestres da lei vinham condená-lo, vinham feri-lo, vinham cutucá-lo. E ele não respondia com ira. Ele não respondia com amargura, com raiva. Jesus não respondia com a intenção de destruir as pessoas. E olha que Jesus foi condenado, inclusive de ser um servo de Belzebu, de ser um servo do diabo. Jesus podia falar: do diabo é você, miserável. Você vai sofrer a vida inteira no fogo do inferno. Mas Jesus diz: pensa melhor. Como que um reino dividido subsiste? Jesus viveu sem essas armaduras da hipocrisia, da raiva, da inveja, da projeção. E ele se humilhou no nosso lugar. E hoje, esse Jesus nos ensina a viver da mesma forma. Ele desmonta a casca que nós criamos para não sermos atingidos. Ele derruba os muros que nós levantamos para as pessoas não nos conhecerem e não nos alcançarem. E ele nos ensina a viver de forma pacífica, branda, misericordiosa, como ele viveu. E a partir de então, ele arranca a trave dos nossos olhos. Ele nos faz olhar para dentro, perceber quem nós somos, e ele nos faz novas criaturas. Porque as velhas coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.